respondendo a pergunta da hiperbárica, hoje, da doutora Suzane Galardo, da Hemovite, do Rio de Janeiro. Ela é hematologista e me pergunta sobre o uso da câmara hiperbárica na anemia, ou naqueles pacientes com dificuldade de se obter a bolsa para transfusão. Olá, eu gostaria de saber se a câmera é indicada para pacientes com anemia hemolítica ou pacientes anêmicos ou que apresentem dificuldade para encontrar a bolsa de sangue compatível. Suzane, é o seguinte, a câmara hiperbárica, o que ela faz? Uma oferta maior de oxigênio sob pressão. Na verdade, é 100% de oxigênio sob pressão. E nos casos de anemia, o que nós temos é uma baixa oferta da hemoglobina com consequente diminuição de transporte de oxigênio para os tecidos. Então, é obviamente que a câmara hiperbárica ela não substitui a transfusão, né, quando há necessidade, mas ela pode ajudar muito. Nas anemias hemolíticas, por exemplo, aquelas que a gente não acaba descobrindo a causa das doenças autoimunes ou imunomediadas, nós podemos fazer a pulsoterapia com o uso da câmara hiperbárica para que o transporte de oxigênio seja muito mais efetivada naquela quantidade de hemoglobina que existe. Mas, sobretudo, e é o que é mais importante do uso da oxigenoterapia hiperbárica, é a oferta de oxigênio dissolvido no plasma, que também será utilizado pelo tecido. Além disso, a câmara hiperbárica pode estimular a eritropoetina, fazendo com que haja uma chance de haver produção maior de hemoglobina, né? Se nós tivermos uma lesão de medula, uma aplasia, por exemplo, que nós tivermos um processo inflamatório, ela vai ter os efeitos benéficos anti-inflamatórios de toda a cascata. Ele faz um aporte. Então, naquele paciente, até se conseguir a bolsa numa anemia aguda, por exemplo, numa anemia hemorrágica por trauma, então ele vai ter realmente uma efetividade, porque o nível de oxigênio dissolvido no plasma é suficiente para aguentar por algumas horas e algum tempo. Naqueles casos em que a anemia é crônica, né, e ele pode ser usado como pulsoterapia para manter a oferta de oxigênio. Lembrando que mesmo depois que o paciente sai da câmara hiperbárica, ele ainda tem um efeito residual daquilo que acontece lá dentro em cerca de 10% por 3 a 4 horas. Então, o que é fundamental isso para se tratar a anemia. Então, ele é altamente indicado. Aqui no fundo nós estamos fazendo agora um paciente que apesar de não ser anêmico, né, mas ele tem uma doença inflamatória intestinal crônica e ele foi feito a esplenectomia, está com perda proteica, tem déficit cognitivo, é um paciente bem idoso e a resposta que ele está tendo é magnífica. Só como exemplo aí, no momento ainda que a gente está fazendo a aplicação aqui com a nossa colaboradora para fazer a operação, né? Já muito prática ela na operação da câmara hiperbárica. Olha aqui, dá um tchauzinho para nós aqui. É isso aí. Então tá bom.